Ágabo é um dos poucos profetas mencionados nominalmente no Novo Testamento. E apesar de sua aparição ser breve, seu impacto na igreja primitiva foi significativo. Ele é citado apenas 2 vezes no livro de Atos, mas suas profecias foram cruciais para o desenvolvimento da comunidade cristã e para a preparação dos crentes diante dos desafios que estavam por vir. Ágabo foi um dos profetas usados por Deus para advertir a igreja sobre eventos futuros, ajudando os cristãos a se organizarem e a enfrentarem as dificuldades com fé e discernimento. A igreja primitiva surgiu em um contexto de grande transformação espiritual e social, impulsionada pelo evento do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém. Esse acontecimento marcou o início da propagação do cristianismo em larga escala, pois capacitou os apóstolos a pregarem com ousadia, alcançando tanto judeus quanto gentios. O crescimento do evangelho foi rápido e atravessou fronteiras geográficas e culturais, gerando comunidades cristãs em diversas partes do Império Romano. No entanto, esse avanço trouxe consigo desafios, perseguições e a necessidade de direção espiritual para aqueles que abraçavam a fé em Cristo. A ausência de um Novo Testamento compilado fazia com que a igreja dependesse da tradição oral, dos ensinamentos apostólicos e do agir direto do Espírito Santo por meio de dons espirituais. Entre esses dons, o da profecia teve um papel fundamental na edificação e na orientação da nova comunidade cristã. Os profetas cristãos foram essenciais nesse período de formação da igreja. O apóstolo Paulo reconheceu sua importância e, em sua carta aos Efésios, destacou que Deus estabeleceu diferentes ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, mencionando especificamente os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A profecia, portanto, não era apenas um resquício do Antigo Testamento, mas continuava sendo um meio pelo qual Deus guiava seu povo. No Novo Testamento, os profetas têm a função de encorajar, exortar e fortalecer os fiéis, além de trazer revelações específicas sobre acontecimentos futuros ou orientações divinas. Diferente do Antigo Testamento, onde os profetas frequentemente anunciavam juízo contra nações e repreendiam Israel por seus pecados, na Nova Aliança, o papel profético estava mais voltado para a edificação da igreja, servindo como um complemento à pregação apostólica. Essa distinção entre os profetas da Antiga e da Nova Aliança é fundamental para compreender o contexto da igreja primitiva. No Antigo Testamento, os profetas eram figuras centrais na comunicação entre Deus e o povo, pois muitas vezes eram os únicos portadores da revelação divina. Moisés, Elias, Isaías e Jeremias, entre outros, tinham autoridade para declarar a vontade de Deus e prever eventos a longo prazo, muitas vezes realizando sinais e milagres para comprovar sua missão. Suas mensagens eram registradas e formaram parte do cânon das Escrituras. Já no Novo Testamento, com a vinda de Cristo e a revelação definitiva do Evangelho, os profetas passaram a ter um papel diferente. Eles ainda eram usados por Deus para transmitir mensagens específicas, mas agora atuavam dentro da estrutura da igreja, ao lado de apóstolos e outros líderes. Sua principal função era confirmar o ensino de Cristo e ajudar a fortalecer os crentes diante das provações e perseguições. A profecia no contexto da Nova Aliança também refletia o cumprimento das palavras do profeta Joel, reafirmadas por Pedro no Pentecostes, que declaravam que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne, permitindo que homens e mulheres profetizassem. Esse novo tempo trouxe uma ampliação do dom profético, tornando-o acessível a diversas pessoas dentro da comunidade cristã. No entanto, havia um critério claro para a autenticidade da profecia. Ela deveria estar alinhada com a revelação de Cristo e com o ensino apostólico. O apóstolo Paulo instruiu a igreja a julgar as profecias e a não desprezar esse dom, mas também alertou sobre a necessidade de discernimento para evitar falsos profetas. Em sua carta aos Coríntios, ele enfatizou que a profecia tinha um propósito tríplice: edificação, exortação e consolação, mostrando que seu foco era sempre o fortalecimento da igreja. Nesse cenário, surgiram profetas como o Ágabo, que atuavam dentro dessa nova realidade profética, trazendo mensagens que ajudavam a igreja a se preparar para eventos vindouros e a permanecer firme na fé. A primeira aparição de Ágabo no Novo Testamento ocorre em um momento decisivo para a igreja primitiva, quando o cristianismo começava a se espalhar para além das fronteiras judaicas e alcançar os gentios.
Esse evento é registrado em Atos 11, 27 a 30, onde se relata que alguns profetas desceram de Jerusalém até Antioquia, um dos principais centros do cristianismo nascente. Entre esses profetas estava Ágabo, que se levantou e, movido pelo Espírito Santo, profetizou que uma grande fome assolaria o mundo conhecido. Esse tipo de previsão era algo extremamente sério na antiguidade, pois crises alimentares tinham o potencial de gerar colapsos sociais, revoltas e até guerras, especialmente em regiões dependentes do fornecimento de grãos, como a Judéia. A profecia de Ágabo não foi vaga ou genérica, mas uma advertência clara e específica. Ele afirmou que a fome seria de grandes proporções e afetaria todo o império. A Bíblia destaca que essa predição, de fato, se cumpriu nos dias do imperador Cláudio, que governou Roma entre os anos 41 e 54. Durante seu reinado, houve diversas crises alimentares registradas por historiadores da época, incluindo Flávio Joséfo, que menciona uma fome severa que afetou a Judéia, forçando a rainha Helena da Diabena a importar trigo e figos do Egito para ajudar o povo. Além disso, fontes romanas relatam que Cláudio enfrentou dificuldades no abastecimento de grãos, resultando em períodos de escassez e fome em várias províncias do império. A resposta da igreja de Antioquia à profecia de Ágabo foi exemplar. Em vez de tratar a revelação apenas como uma previsão distante, os cristãos imediatamente se organizaram para ajudar os irmãos na Judéia, que seriam duramente atingidos pela fome. Os discípulos decidiram, cada um conforme suas posses, enviar ajuda financeira para os cristãos em Jerusalém, demonstrando um espírito de solidariedade e comunhão. Esse gesto foi significativo, pois Antioquia era uma cidade com forte presença gentílica, o que mostra que, desde o início, o cristianismo rompeu barreiras culturais e sociais, unindo judeus e gentios em uma só fé. A coleta foi enviada por meio de Barnabé e Saulo, que levaram os recursos até os anciãos em Jerusalém, fortalecendo ainda mais os laços entre as igrejas. Esse episódio revela não apenas a importância da profecia na vida da igreja primitiva, mas também como as revelações divinas tinham um propósito prático e comunitário. A profecia de Ágabo não foi apenas um aviso sobre um evento futuro, mas um chamado para a ação, levando os cristãos a demonstrarem amor ao próximo por meio de suas contribuições. Além disso, reforçou a ideia de que a igreja não deveria viver de forma isolada, mas sim como um corpo unido, onde os mais abastados ajudavam os necessitados. Esse princípio de solidariedade se tornaria um dos pilares do cristianismo e seria repetido em diversas cartas apostólicas, onde Paulo exortava os crentes a sustentarem uns aos outros em tempos de necessidade. A profecia de Ágabo e a resposta da igreja também mostraram que os cristãos confiavam plenamente na direção do Espírito Santo. Eles não esperaram que a fome chegasse para então reagir, mas tomaram medidas antecipadas, guiados pela revelação profética. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo passou por várias cidades fortalecendo as igrejas e anunciando o evangelho, mas já pressentia que tempos difíceis o aguardavam em Jerusalém. O Espírito Santo lhe dava indícios de que sofreria tribulações, e essa preocupação se intensificou quando chegou a Cesareia, onde foi recebido por Filipe, o evangelista, e suas 4 filhas, que tinham o dom da profecia. Foi nesse contexto que Ágabo apareceu mais uma vez, vindo da Judéia com uma mensagem profética de grande impacto. Ele não apenas anunciou a futura prisão de Paulo, mas fez isso de maneira simbólica, em um ato dramático semelhante ao estilo dos profetas do Antigo Testamento. Pegando o cinto do próprio Paulo, ele amarrou suas mãos e pés e declarou que assim os judeus de Jerusalém fariam-o ao dono daquele cinto, entregando-o nas mãos dos gentios. Essa revelação trouxe grande comoção entre os presentes, pois confirmava os temores de muitos que acompanhavam Paulo e sabiam dos perigos que ele enfrentaria se seguisse para Jerusalém. O impacto emocional dessa profecia foi intenso. Os cristãos que estavam ali, incluindo os discípulos que viajavam com Paulo, começaram a suplicar para que ele reconsiderasse sua ida a Jerusalém. Até mesmo Lucas, o autor de Atos, registra que ele próprio e os demais imploraram para que Paulo desistisse. A mensagem de Ágabo parecia clara e inevitável, e o desejo de proteger o apóstolo levou a um clamor coletivo. No entanto, Paulo não hesitou diante da profecia. Ele não a interpretou como um aviso para evitar Jerusalém, mas como uma confirmação de que o sofrimento fazia parte de seu chamado. Com voz firme e coração resoluto,
respondeu que não estava apenas pronto para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. A resolução de Paulo diante da profecia de Ágabo revela um modelo de fé madura e comprometida. Ele não ignorou o sofrimento que lhe esperava, mas o encarou como parte do chamado de Deus. Sua coragem não era fruto de uma imprudência cega, mas de uma confiança absoluta de que sua vida estava nas mãos do Senhor. O fato de que, ao final, os irmãos aceitaram sua decisão e disseram: "Faça-se a vontade do Senhor", mostra que eles também reconheceram que, acima de qualquer temor humano, estava o propósito divino sendo cumprido. Quando Paulo chegou a Jerusalém, estava plenamente consciente de que enfrentaria oposição, pois já havia sido advertido pelo Espírito Santo e pela profecia de Ágabo de que seria preso e entregue aos gentios. Mesmo assim, sua determinação não foi abalada, pois ele via esse caminho como parte do cumprimento de sua missão apostólica. Nos primeiros dias em Jerusalém, ele encontrou-se com Tiago e os anciãos da igreja, que estavam preocupados com os rumores espalhados entre os judeus cristãos de que Paulo estava ensinando os judeus dispersos a abandonarem a lei de Moisés. Para amenizar essas tensões, aconselharam-no a participar de um ritual de purificação no templo, junto com alguns homens que haviam feito um voto nazireu, demonstrando assim que ele não era contra as tradições judaicas. Paulo aceitou a sugestão e, após alguns dias de purificação, foi ao templo cumprir o ritual, mas foi ali que o conflito começou. Enquanto Paulo estava no templo, judeus da Ásia, que já o conheciam de suas pregações em outras cidades, o viram e instigaram a multidão contra ele. Eles espalharam a acusação de que Paulo pregava contra o povo, contra a lei e contra o templo, e ainda alegaram que ele havia levado gentios para dentro do templo, profanando o lugar santo. Essa última acusação era extremamente grave, pois a lei judaica proibia que gentios entrassem na área interna do templo, sob pena de morte. Embora fosse uma acusação falsa, a multidão reagiu com fúria. Em poucos instantes, o tumulto tomou conta do templo e Paulo foi arrastado para fora, com portas sendo fechadas atrás dele para evitar contaminação do local. A multidão enfurecida começou a espancá-lo violentamente e sua morte parecia iminente. A comoção foi tão grande que a notícia do tumulto chegou rapidamente à Fortaleza Antônia, o quartel-general das tropas romanas em Jerusalém, que ficava ao lado do templo. O comandante romano, Cláudio Lísias, enviou soldados para conter a situação antes que Paulo fosse morto. Quando os soldados chegaram, interromperam a multidão e prenderam Paulo, algemando-o, exatamente como o Ágabo havia profetizado ao dizer que ele seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios. O comandante tentou entender o que estava acontecendo, mas o tumulto era tão grande que os gritos se confundiam. Para evitar que a situação fugisse do controle, ele ordenou que levassem Paulo para dentro da fortaleza. Enquanto era carregado pelos soldados para escapar da violência da multidão, Paulo pediu permissão para falar e, surpreendentemente, dirigiu-se ao comandante em grego, o que causou espanto, pois ele havia sido confundido com um revolucionário egípcio que liderara uma revolta tempos antes. Percebendo que estava diante de um homem culto, o comandante permitiu que ele falasse à multidão. No alto das escadas da fortaleza, Paulo começou a contar seu testemunho, explicando sua conversão e sua missão, tentando acalmar a fúria dos judeus. No entanto, quando mencionou que fora enviado por Deus para pregar aos gentios, a multidão voltou a gritar, exigindo sua morte. Diante da persistente revolta, os romanos decidiram levar Paulo para o quartel, onde pretendiam interrogá-lo sob açoites para extrair informações. No entanto, antes que isso acontecesse, Paulo revelou que era cidadão romano, um status que lhe garantia direitos especiais, incluindo a proibição de ser açoitado sem um julgamento formal. Isso fez com que os soldados recuassem, pois punir um cidadão romano sem um processo legal poderia trazer sérias consequências para eles. O comandante, então, decidiu manter Paulo preso e investigar melhor a situação, encaminhando-o ao Sinédrio para um interrogatório formal. Na reunião do Sinédrio, Paulo percebeu que estava diante de um conselho dividido entre saduceus e fariseus, dois grupos com crenças diferentes. Usando sua astúcia, ele declarou que estava sendo julgado por causa de sua esperança na ressurreição dos mortos. Imediatamente, os fariseus começaram a defender Paulo contra os saduceus, pois estes últimos negavam a existência da ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam nela.
O debate se transformou em um tumulto tão grande que o comandante romano precisou intervir novamente e retirar Paulo à força para evitar que fosse linchado. Naquela noite, enquanto Paulo estava sob custódia, o Senhor lhe apareceu em uma visão e lhe disse: "Tem ânimo, Paulo, pois do modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o deis em Roma." Essa promessa divina confirmou que sua prisão não era um acidente, mas parte do plano de Deus para levá-lo até a capital do Império Romano. No dia seguinte, mais de 40 judeus conspiraram para matá-lo e fizeram um voto de não comer nem beber até que tivessem conseguido assassiná-lo. Eles planejaram pedir ao comandante que trouxesse Paulo de volta ao Sinédrio para um novo interrogatório e no caminho pretendiam emboscá-lo e matá-lo. No entanto, essa conspiração foi descoberta por um sobrinho de Paulo, que imediatamente alertou o comandante romano sobre o perigo. Cláudio Lísias, ao saber da trama, decidiu agir rapidamente para garantir a segurança de Paulo. Durante a noite, o comandante ordenou que Paulo fosse transferido, sob forte escolta militar, para Cesareia, onde ficava a sede do governador da Judéia, Félix. 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros foram designados para escoltá-lo até lá, garantindo que ele chegasse em segurança. Ao chegar a Cesareia, Cláudio Lísias enviou uma carta explicando a situação a Félix, informando que Paulo havia sido preso sob a acusação de agitação entre os judeus, mas que nenhuma culpa digna de morte ou prisão havia sido encontrada contra ele. Félix, então, decidiu manter Paulo sob custódia no palácio do pretório de Herodes, aguardando que seus acusadores chegassem de Jerusalém para apresentarem formalmente suas queixas. Alguns dias depois, o sumo sacerdote Ananias, acompanhado de um grupo de anciãos e do orador Tértulo, chegou a Cesareia para apresentar acusações contra Paulo diante do governador. Durante o julgamento, Tértulo acusou Paulo de ser um agitador, líder da seita dos nazarenos e de tentar profanar o templo. Paulo, em sua defesa, negou as acusações e afirmou que estava sendo perseguido apenas por causa de sua fé na ressurreição dos mortos. Félix, que conhecia algo sobre o cristianismo, adiou o veredicto e manteve Paulo preso por 2 anos, permitindo-lhe alguma liberdade e permitindo visitas de seus amigos. Félix frequentemente chamava Paulo para ouvi-lo, esperando receber algum suborno para libertá-lo, mas Paulo nunca cedeu a essa expectativa. Quando Félix foi substituído por Festo no governo da Judéia, os judeus renovaram suas acusações e pediram que Paulo fosse levado a Jerusalém para ser julgado novamente. No entanto, sabendo que isso seria uma armadilha para matá-lo, Paulo exerceu seu direito como cidadão romano e apelou para ser julgado diretamente pelo imperador em Roma. Festo, sem alternativa, aceitou a apelação e decidiu enviá-lo a Roma. Antes da viagem, o rei Agripa e sua irmã Berenice visitaram Cesareia e foram convidados por Festo a ouvir Paulo. Durante sua defesa diante do rei, Paulo compartilhou seu testemunho de conversão e falou sobre Cristo com tanta eloquência que Agripa declarou: "Por pouco me persuades a me fazer cristão." Apesar da comoção causada, Agripa concluiu que Paulo poderia ter sido libertado se não tivesse apelado para César. Assim, ele foi enviado a Roma, iniciando uma jornada marítima repleta de desafios. Durante a viagem, um violento naufrágio ocorreu, mas Paulo teve uma visão de um anjo que lhe garantiu que ele e todos os tripulantes sobreviveriam. A embarcação foi destruída, mas todos chegaram com vida à ilha de Malta, onde Paulo realizou milagres e pregou o evangelho antes de seguir viagem para Roma. Ao chegar a Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, onde permaneceu por pelo menos 2 anos, pregando e recebendo visitantes. Apesar de estar preso, sua influência não foi interrompida, pois escreveu cartas às igrejas, incluindo Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Seu ministério continuou a impactar a igreja, e mesmo guardado sob vigilância romana, ele seguia pregando o evangelho sem impedimentos. Depois desse período, as escrituras não relatam com certeza o que aconteceu com ele, mas evidências históricas sugerem que foi libertado por um tempo antes de ser preso novamente sob o governo de Nero. Durante essa segunda prisão, escreveu sua última carta conhecida, segundo Timóteo, onde se despediu de seus companheiros e afirmou que havia completado sua carreira e guardado a fé. A tradição cristã relata que Paulo foi executado por decapitação em Roma, selando sua vida como um dos maiores missionários da história da Igreja. Sua prisão, prevista por Ágabo, não foi o fim de sua missão,
mas um meio pelo qual Deus o usou para levar o evangelho aos governantes do Império Romano e, por fim, à própria cidade de Roma, onde sua influência se tornou eterna por meio de seus escritos e do impacto que causou no cristianismo primitivo. Após sua aparição em Atos 21, Ágabo desaparece completamente do registro bíblico, deixando um mistério sobre seu destino e o restante de sua vida. Não há qualquer menção sobre sua morte, seu papel futuro na igreja ou seu envolvimento em novos acontecimentos. O silêncio das Escrituras sobre ele contrasta com sua importância dentro da narrativa apostólica, pois foi um dos poucos profetas mencionados nominalmente no Novo Testamento. Isso levanta questionamentos sobre o que pode ter acontecido com ele e se sua influência continuou na igreja primitiva de alguma forma. Embora a Bíblia não forneça informações adicionais, algumas tradições cristãs sugerem que Ágabo continuou seu ministério profético até sua velhice, atuando em diferentes regiões e servindo como um dos líderes espirituais entre os discípulos. Algumas fontes apócrifas e relatos históricos, sem confirmação oficial, indicam que ele pode ter pregado o evangelho em diversas partes do mundo greco-romano e possivelmente sofrido perseguições pelo seu testemunho. Em alguns círculos cristãos antigos, especulava-se que ele teria sido martirizado, pois muitos dos primeiros profetas e líderes da igreja foram alvo da hostilidade tanto das autoridades judaicas quanto das romanas. No entanto, não há evidências concretas que sustentem qualquer dessas hipóteses. O desaparecimento de Ágabo da narrativa bíblica ensina algo fundamental sobre o serviço profético na igreja. Ele não foi um líder de destaque como Pedro, Paulo ou João e não fundou igrejas ou escreveu epístolas, mas seu papel foi essencial no momento certo. Suas profecias impactaram profundamente a igreja primitiva e demonstraram que Deus continuava a guiar seu povo por meio de revelações diretas. Sua história nos lembra que o chamado profético não está ligado à fama ou à notoriedade, mas ao cumprimento fiel da missão que Deus confiou a cada servo. Mesmo sem detalhes sobre seu fim, sabemos que ele cumpriu seu propósito e ajudou a fortalecer a fé dos primeiros cristãos. O fato de Ágabo ser mencionado apenas 2 vezes no livro de Atos e ainda assim ter deixado um legado importante mostra que, no reino de Deus, o valor de um ministério não é medido pela quantidade de aparições ou pelo reconhecimento humano, mas pela fidelidade à vontade divina. Ele surge no momento exato para entregar mensagens que mudaram a história da igreja, e depois desaparece sem buscar destaque ou glória pessoal. Isso reforça a ideia de que o verdadeiro serviço a Deus muitas vezes acontece no anonimato, longe dos holofotes, mas com um impacto eterno. Sua história, mesmo envolta em mistério, continua sendo um exemplo de que o serviço profético não é sobre protagonismo, mas sobre obediência à voz do Espírito Santo. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.